Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Nós vamos iniciar hoje uma série sobre tributos. Vamos falar sobre, de forma geral, hoje ampla, né? Mas vamos nos aprofundar em cada tributo, os tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. Boa noite, professor Samuel Merbach. Tudo bem? Como foi a semana até agora? Olha, hoje é o segundo dia da semana, né? Mas o final de semana, desde a última live. Tudo bem, Estou aqui tomando professor meu chá. Moraes, como vai, né? Então, agora, Estou nos bem. nossos canais, a gente vai falar um pouco do direito tributário, Sim, especificando as espécies de tributos, né? Vamos começar falando dos exato. impostos federais, estaduais, municipais, depois vamos falar das taxas, das contribuições, que é a contribuição de melhoria, as contribuições Uhum. sociais, o empréstimo compulsório, ou seja, a gente vai fazer uma abordagem bastante completa das Exato, 5 espécies de tributo. Não é isso, professor Nildo? exatamente. E olha só, tem alguns tributos que você, embora seja pessoa física, e você pensa, puxa, mas eu não pago imposto. Tudo que você compra, você paga imposto. Você é um pagador de impostos. Se você comprar uma bala, você está pagando imposto. Quando você paga a sua conta de energia, você paga imposto. Quando você compra, faz a compra do mês, você está pagando um imposto, tá? Em tudo que você compra, o imposto está embutido. Então, somos pagadores de impostos. Agora, professor, já temos vídeos nos nossos canais aí falando sobre o que é tributo, mas podemos começar aí conceituando, né? O Código Tributário Nacional, ele indica o que é tributo, né? No artigo 150, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória. Por que compulsória? Porque é obrigado a ser pago, né? Em espécie ou em valor que nela se possa exprimir. Toda prestação pecuniária em dinheiro obrigatória em decorrência de um fato gerador e não pode ser uma penalidade, embora seja obrigatório. Perfeito, professor? De forma resumida, Sim, né? tributo. E ele está vinculado à atividade administrativa do Estado, né? Uma outra coisa. Exato. Todos os tributos estão ligados ao algum ente federativo, né? Exatamente, né? E diante disso, né? Hoje a gente vai abordar então a questão dos impostos, né? Os Perfeito. impostos do ente federação, os impostos Da federais, União. né? De tal maneira Perfeito. que nós temos também os impostos estaduais e municipais, que serão elencados em lives futuras, né? Então, Perfeito. olha só, os impostos podem ser definidos como qualquer tipo de tributo pago, tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. A característica específica dos federais é que as competências de cobrança, recolhimento e arrecadação estão ligadas à União. Eles foram criados com o escopo de permitir que o governo federal reúna recursos necessários para que ele preste os serviços que são importantes para a população. Exemplos Perfeito. de serviços: saúde, educação, segurança Uhum. pública, né? Que somente são viabilizados mediante arrecadação tributária, no caso da live de hoje, que são os impostos, né? E a gente Perfeito. sabe que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, não é isso, professor Nildo Moraes? Exatamente. E a nossa legislação tributária, ela é bastante complexa. São muitos tributos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os tributos federais, tá? E vamos dividi-lo em duas vezes, porque queremos não exaurir absolutamente tudo, mas dar uma boa base para você que é estudante de direito, para você que é um estudante de outras atividades, como administração, ou aluno no curso de ciências contábeis, ou você quer se aprofundar mais no conhecimento. Mas começando, professor, antes de tudo, né, queremos agradecer aquelas pessoas que têm
nos assistido, tem compartilhado, tem curtido e comentado. É importante que você faça e continue fazendo isso para que essas informações cheguem a mais pessoas, né? Então é importante você curtir, compartilhar essa live, também comentar. É importante que você comente, faça algumas perguntas. Começamos por qual imposto, professor? Podemos Com ser o II, Foi sim, Imposto de imposto Importação? de importação, muito bem, né? Então Podemos vamos começar por começar. esse? Sim, vamos começar por esse e seguir uma Sim. sequência lógica, né? Aham. Então, imposto de importação, como o próprio nome nos diz, né? Ele incide sobre produtos importados e um cálculo que pode ser, às vezes, complexo, né? A cobrança é mais comum das empresas, mas pode ocorrer também de um produto, no caso de um produto comprado por uma pessoa física diretamente de um site de fora do Brasil. Uhum. E o imposto de importação ele tem diversas características, não é isso, professor Nildo? O imposto sobre importação, ele tem o seu fato gerador, tá? Todos os tributos, todos os impostos, eles têm um fato gerador, tá? No caso, sobre os produtos importados. Perfeito, mestre? Perfeito. Então, diante disso, né, a gente sabe que o imposto de importação sobre produtos estrangeiros é um imposto, né, de competência da União, cobrado sobre a entrada destes itens na economia nacional. Perfeito. É um imposto chamado de extrafiscal, em razão de sua finalidade, muitas vezes menos arrecadatória e mais com a intenção de estimular ou inibir comportamentos dos contribuintes, visando a regulação das atividades econômicas, professor Nildo. Então, o produto. Perfeito. Na verdade, é algo mais para regular, né? Ele é previsto aí na Lei 5.172 de 1966, né? O nosso Código Tributário, no artigo 19, diz o seguinte: eu vou ler aqui, tá? O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada desses no território nacional. Posteriormente, ele também foi elencado no rol dos impostos da União, da Constituição de 1988. E no artigo 153 diz o seguinte: compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros e daí por diante. É o decreto 6.759 de 2009, seria aí um regulamento aduaneiro. O que é aduana, professor Samuel? Então, olha só, todo o comércio internacional, ele tem, vamos falar assim, seja na sua fronteira ou no local que sai e entra produtos, uma chamada região aduaneira, né? Ela que fiscaliza e que faz a arrecadação dos tributos que são necessários, né? Então, a aduana, a gente pode ter um posto aduaneiro, por exemplo, numa fronteira terrestre, ou mesmo num porto ou num aeroporto, em que há incidência de mercadorias que vêm do exterior ou que vão para o exterior, professor Nildo Moraes. Daí, então, o nome, né, do chamado regulamento aduaneiro, né? A feição extrafiscal do imposto possibilita a União elevar ou reduzir as alíquotas do imposto de forma imediata, né? Tornando este imposto uma das exceções ao princípio da anterioridade de exercício. As mudanças não têm que aguardar até o exercício seguinte. E também é o Tem o princípio chamado. da anterioridade, né? A noventena e o princípio da anterioridade, né? Tem que em alguns, na grande maioria dos impostos, salvo algumas exceções, tem que se observar tanto a noventena, que são os 90 dias. E o chamado princípio
da noventena, né? Mudanças de alíquotas, neste caso do imposto de importação, eles não precisam aguardar o prazo dos 90 dias, né? No que se refere à possibilidade de alteração das alíquotas, também há exceção ao princípio da legalidade, né? Uma vez que as suas alíquotas podem ser alteradas por decreto ou resolução, a quem possui esta competência é a Câmara de Comércio Exterior Brasileira, chamada de CAMEX, né? O fato gerador do imposto de importação é a entrada de produto estrangeiro no território nacional. Por qual motivo? Temos os termos produtos, contribuintes e responsáveis, professor Nildo. Perfeito. Professor, tinha anteriormente uma outra nomenclatura que era mercadorias, né? Entradas de mercadorias. E por conta do direito comercial, houve essa alteração. Qual seria aí a diferença entre esses termos? E por que passou-se a ser mais utilizado a entrada de produtos? Então, aqui a gente precisa voltar um pouco à questão histórica, né? No direito comercial, o termo mercadoria significa algo que é objeto de mercancia, a atividade de comprar e vender. É um termo que abrange todos os itens que possam ser comercializados, sendo notadamente marcado por uma presença física. A mercadoria deveria ser tocada, né? Mas seria este o termo mais completo para mostrar na prática a incidência do imposto de importação? Então o doutrinador faz esta indagação, né? Olha só, no direito civil, o termo bem define tudo o que é passível de avaliação e atribuição de valor. Este termo abarca inclusive direitos, títulos, marcas, royalties, de forma que inclui itens materiais e imateriais. Dessa maneira, ele é mais abrangente, é mais amplo do que o simples termo mercadoria, né? Dessa maneira, uma característica do imposto de importação foi definir no objeto de sua incidência o termo produtos, que é qualquer coisa que foi extraída de outra. Então, de acordo com a doutrina majoritária, é mais abrangente que os dois termos anteriores, porque inclui nesse grupo coisas a que se atribui valor econômico, no caso bens, e coisas também sem valor econômico. Por esse motivo, as leis relacionam o termo como produtos, conforme nós vimos anteriormente, professor Nildo Moraes. Perfeito. Professor, agora sim, vamos supor. Eu, pessoa física, quero fazer a importação. Quem paga esse imposto? É o importador ou eu, como pessoa física que estou importando? Quem é o contribuinte do imposto de importação? Ou quem são os responsáveis pelo pagamento desse tributo? A princípio, é a pessoa que compra a mercadoria que vem do exterior, né? A partir do momento que ela compra, deve-se, ou pelo menos em regra ter, né? A incidência do valor desse tributo no valor da mercadoria. É isso, professor? Ou alguma exceção a essa regra? Tem alguns outros contribuintes. O importador, assim considerado qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. O destinatário de remessa postal internacional, indicado pelo respectivo remetente, e o adquirente da mercadoria entrepostada. O transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive se for em percurso interno. E o transportador, ele também pode ser um dos responsáveis pelo tributo de importação. O depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia, ou seja,
uma mercadoria que veio, eu vou só usar como de forma didática, tá? Você posta uma mercadoria no exterior e o depositário seria, só para vocês entenderem, não é o caso, mas para vocês terem noção, o correio, onde ele fica armazenado lá e depois sairia. Só que nesse caso, o papel do correio é diferente. O responsável ali pela custódia dessa mercadoria sob controle ou qualquer outra pessoa que assim for designada para tal função. O adquirente ou o cessionário da mercadoria beneficiada com isenção ou redução de imposto e o representante no país do transportador estrangeiro. Tem mais alguns, né, como o expedidor da mercadoria, o adquirente da mercadoria de procedência estrangeira, qualquer pessoa ou alguém que a lei assim designar, tá? Então a abrangência é bem considerável, né? Agora, existe aí, professor, no caso do quem fica como custódia dessa mercadoria, assim como em outras situações do direito, tem o responsável solidário, que é aquela pessoa que responde, né, juntamente com o contribuinte. E aí nós vamos abordar o tema do lançamento do imposto. O que seria o lançamento do imposto no direito tributário, mestre? Então, olha só, o lançamento é um ato privativo da autoridade administrativa, né? Então, através desse lançamento, que é um ato privativo da autoridade administrativa, primeiramente se verifica se ocorreu o fato gerador da obrigação correspondente, né? Por quê? Porque só nasce a obrigação tributária a partir do momento que o fato gerador se estabelece, né? Uhum. O que é o fato gerador? É a situação fática que, quando ela acontece, surge, nasce a obrigação de se pagar o tributo. Então, isso é o fato gerador, né? Então, por exemplo, o fato gerador do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, né? É Proprietário de um imóveis, fato né? gerador qualquer, a partir do momento que o sujeito é proprietário de um imóvel localizado na área urbana. Então, a partir do momento que que ele é um proprietário, ele tem a obrigação Esse é o fato gerador. de pagar o fato. Esse é o fato gerador, né? Perfeito. Também através do lançamento se determina a matéria tributável. Se calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, se for o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Esse procedimento é vinculado ao agente público. Não cabe ao agente público opção. Se ocorreu o fato gerador, ele tem que lançar, é obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional. O lançamento, então, é um procedimento que transforma a obrigação tributária no crédito tributário, em uma coisa líquida, ou seja, com valor determinável e certa, exigível como título. E dentro da doutrina, nós sabemos que existem 3 tipos de lançamento, professor Nildo. Perfeito. Vamos ver quais são. Bom, então tem o lançamento de ofício, né? O próprio nome ofício já nos dá aí uma ideia, né? Que seja. Então, o lançamento de ofício é aquele no qual a autoridade tributária realiza todo esse trabalho sem que tenha nenhum tipo de ação do contribuinte. Ou seja, ele identificou ali o fato, né? E ele faz esse lançamento de ofício. Esse é o primeiro, né, professor? Exatamente. Exemplo desse lançamento é o IPTU, né? O lançamento, também temos o lançamento por declaração, no qual o contribuinte fornece informações necessárias para que a autoridade tributária venha a realizar o lançamento.
Exemplo desse tipo de lançamento é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e Direitos a ele relativos, o ITBI. Existe também o lançamento por homologação, em que o contribuinte promove todos os atos relativos às informações necessárias e realiza o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa tributária, professor Nildo. Perfeito. O que podemos falar mais aí? Tem uma declaração específica, né, sobre o imposto de importação, que é uma declaração única, né, da importação, que é o do INPE. E você recolhe, então, o valor referente ao imposto informado nessa declaração. E você pode pagar, né, antes da análise da autoridade administrativa. Seria semelhante aí ao que o professor mencionou sobre a homologação, né? Na verdade, o imposto de importação ele é lançado por homologação, né? E é uma outra característica do imposto de importação, é uma regra, né, de impostos que existem no Brasil, seria esse lançamento por homologação, e por ser lançado por homologação, o período para o lançamento ser realizado é 5 anos a partir de contar do fato gerador, da importação, né? Exceto se houver dolo, fraude ou simulação. Como assim fraude, dolo ou simulação? Sempre que você compra um produto no exterior, que você volta do exterior, o Brasil estabeleceu um valor limite ali, né? Vamos supor que você traga material à mostra para você passar na aduana de um celular, mas na verdade você tem outros celulares dentro da sua bagagem. Se porventura você passar pelo detector e for constatado ali, isso é fraude, isso é uma simulação, né? E houve ali o dolo, os 3 itens aí, né? Então, quando acontece isso, o lançamento será feito a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o tributo for lançado, tá? Passado esse período, ocorre aí a extinção do direito de lançar o tributo, também conhecido como decadência, né? Existem 2 institutos, a decadência e a prescrição. A decadência, ela faz com que seja extinto o direito de lançar esse tributo. E a prescrição, qual a diferença, professor, entre a prescrição e a decadência? Prescrição, ela se refere ao direito de ação, né? Exato. Você não pode mais acionar a justiça, o débito ele permanece. Porém, diante disso, tem uma série de outras características, né? Se a gente for abordar todas elas, a gente sairia Um do pouco, né, nosso mestre? objetivo, né? Tá certo. Porém, de uma maneira simples, a Seria gente isso, né? abordou. Nada impede que a gente faça uma live sobre esses assuntos. Prescrição e decadência, né? Com certeza Seja uma faremos. live mais curta, né, professor? Sim, Bem com para frente. certeza. Vamos seguir aqui no nosso intuito. Perfeito? Perfeitamente, né? O que mais podemos falar aí, professor? Tem alguma outra característica do O imposto? fisco possui 5 anos para homologar o pagamento do imposto de importação e cobrá-lo judicialmente, conforme foi dito anteriormente, professor Nilton. Também é importante a gente falar sobre base de cálculo e alíquotas do imposto de importação. Seria isso, professor Nilton? Exatamente. É o GAT. O que seria isso, professor? Então, olha só, uma característica também importante do imposto de importação possui como base de cálculo 2 hipóteses, que depende da forma de suas alíquotas. E alíquotas, que são aquela parcela do tributo que será cobrado, podem ser ad valorem, né? Ou seja, sobre uma base de valor atribuído ao produto, ou ad mensuram, ou específica, ou seja, aquela que incide sobre uma unidade de medida.
1 quilo, 2 Geralmente, cada imposto ml. possui uma delas, né? Uhum. Mas o imposto de importação é diferente, ele pode ter as duas formas, de tal maneira que, se a alíquota for ad valorem, a base de cálculo é o valor aduaneiro apurado conforme as normas do artigo 7º do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT, professor Newton. Perfeito. Por outro lado, se a alíquota for ad mensura ou específica, a base de cálculo será sobre a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida. Como assim, né? Então, quando a alíquota for específica, não se mede valor, mas quanto de mercadoria entrou. Por exemplo, tarifas específicas podem ser reais ou por quilograma. No caso de alguns tecidos, reais por metro. No caso do imposto de importação, esses dois tipos de alíquota submetem qual será a base de cálculo. Se for ad valorem, será o valor aduaneiro, e se for específica, será a unidade de medida na qual será medido o produto. Como o Brasil faz parte do Mercosul, todas as alíquotas referentes aos dois tipos de base de cálculo estão dispostas em uma lista de tarifa externa comum, TEC, e nas exceções à TEC, que devem ser informadas pela própria CAMEX, professor Nilton. Perfeito. Tem mais algumas coisas aqui sobre o imposto, né? Acima de tudo aí, o regulamento aduaneiro, né? Eles expõem, inclusive, algumas isenções de imposto de importação, e elas serão estabelecidas ou por lei ou ato internacional, professor. E quem que regulamenta tudo isso é a RFB, a Receita Federal do Brasil, tá? Que vai verificar aí cada uma das condições expostas para que essas isenções elas sejam reconhecidas, tá? A isenção reconhecida não gera direito adquirido. Ou seja, cada vez que o contribuinte realizar uma importação que se enquadre em isenção, ele deve solicitar e comprovar novamente a sua elegibilidade, tá? Sempre obedecendo aos critérios. Todas as vezes que você fizer uma importação, você vai ter que solicitar esta isenção, tá? Professor, para a gente finalizar aqui, o que seria o ex-tarifácio? O ex-tarifário, né, é uma redução objetiva do imposto de importação, uma característica única que tem como objetivo estimular investimentos em bens de capital e bens de telecomunicações e informática, que não possuem similar nacional. Se comprovados os pré-requisitos, o importador desses bens pode solicitar o ex-tarifário, que é uma redução do imposto de importação a pagar pelos tributos. Bens e capital podem obter o ex-tarifário, que é uma redução do imposto de importação. Seria isso, professor Nilton. Maravilha. Agora nós vamos falar o inverso. Temos o imposto de importação e agora vamos falar sobre o imposto de exportação. E aqui é o processo inverso. É o processo inverso. Como seria esse processo, mestre? Então, olha só, a cobrança é feita pela União para produtos que são produzidos por empresas brasileiras e têm como destino outros países. O imposto varia de acordo com a categoria da mercadoria e fatores como interesses envolvidos na política de comércio exterior. Então, conforme prevê a Constituição Federal no seu artigo 153, inciso 2, o imposto de exportação é de competência exclusiva da União. Tem como fato gerador a saída de produto nacional ou nacionalizado do território nacional.
Uma das suas características é a cobrança com função fiscal e regulatória, não só na medida em que se presta a arrecadação, mas também de acordo com a variação de suas alíquotas, a disciplina do fluxo de exportação, professor Nildo. Perfeito. Então, considera-se aí, né, o fato gerador ocorrido no momento da expedição da guia de exportação ou documento equivalente. Isso ocorre, por exemplo, quando os produtores de soja, de milho, de qualquer outro produto nacional, eles vão até lá ao porto ali de Santos, por exemplo, lá é emitida ali a expedição de guia de exportação ou algum documento equivalente. Qual seria aí, professor? O Poder Executivo, né, ele vai relacionar os produtos sujeito ao imposto de exportação. Qual a base de cálculo do imposto de exportação, professor? Olha só, a base de cálculo do imposto é o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo de exportação, em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as normas expedidas pelo Poder Executivo mediante ato do Conselho Monetário Nacional. O preço à vista do produto é indicativo do preço normal. Quando o preço do produto for de difícil apuração ou for suscetível de oscilações bruscas no mercado internacional, o Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monetário Nacional, fixará critérios específicos ou estabelecerá pauta de valor mínimo para a apuração da base de cálculo. Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o preço de venda das mercadorias exportadas não poderá ser inferior ao seu custo de aquisição ou produção, acrescido dos impostos e das contribuições incidentes e de margem de lucro de 15% sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos, professor Nildo. Perfeito. O senhor falou aí desse valor do preço, de um valor básico. Isso me faz refletir sobre as alíquotas, né? Como funciona as alíquotas? Nós já vimos lá no imposto de importação, ad mesori, né? Ou ad valorem, ad valorem. Qual seria a alíquota do imposto de exportação, professor? A alíquota do imposto é de 30%, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 150%. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Devido ao fato de que o equilíbrio da balança comercial depende fundamentalmente do esforço de exportação e que o imposto é extrafiscal, o imposto é minimamente exigido, sendo comum o uso da alíquota zero, pois o fator constitutivo do dever tributário não está na sua hipótese de incidência o fato gerador, mas sim no mandamento da norma de tributação, professor Nildo. Perfeito, já vimos aí as bases, as alíquotas. E faltou um ponto que nós não vimos, professor, no imposto de importação, que quem é o contribuinte do imposto de exportação? Então, o contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar, considerada qualquer pessoa que promova a saída de produtos do território nacional
podendo também a lei equiparar terceiro ao exportador, conforme expresso no artigo 27 do Código Tributário Nacional e artigo 5º do Decreto-Lei 1578 de 77, professor Nilton. Perfeito, já vimos aí 2 tributos, o imposto de importação e o imposto de exportação, salientando que na alta do dólar, os exportadores nacionais têm uma margem de lucro muito maior, né? Por quê? Porque o valor ele é em dólar, né? Quando se exporta, quem exporta tem um lucro maior, né? O excedente. Pessoal, hoje nós vamos ver até o imposto de renda das pessoas jurídicas. Desde já, convidando você para se inscrever no canal, compartilhar essa live, para que outras pessoas tenham mais acesso, mais conhecimento, e assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai apresentar esse vídeo para mais pessoas, tá? Todo o conteúdo que nós postamos aqui é inteiramente gratuito. A única coisa que nós pedimos é que você faça aquele combo. Curta, compartilhe, comente, poste nos grupos de WhatsApp, que isso vai ser bastante relevante e importante para continuarmos aqui trazendo essa informação para você. Estão entrando algumas pessoas agora e sejam todos muito bem-vindos, tá? Posteriormente, caso você esteja assistindo essa live não ao vivo, em algum outro momento, caso você queira fazer alguma pergunta, deixe nos comentários, vamos responder, respondemos todas as perguntas quando elas existem, né? E vamos ao último imposto de hoje, o imposto de renda das pessoas jurídicas. Como sempre, pessoal, existe o fato gerador, o contribuinte, tá? E o responsável direto pela arrecadação desse imposto. Vamos falar, então, sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas. O que seria o imposto de renda, qual a sua finalidade e a quem sobre quem recai esse tributo, a obrigatoriedade desse tributo, professor? Então, o imposto de renda de pessoa jurídica é aquele tributo que incide sobre a renda bruta de empresas de todos os portes e segmentos, com 2 possibilidades de alíquotas, professor Nilton. 6% quando o recolhimento ocorre sobre o lucro acumulado inflacionário e 15% quando o recolhimento ocorre com base no lucro real. A declaração pode ser feita mensalmente, trimestralmente, uma vez por ano. Seria isso, professor Nilton? Exatamente. Vale ressaltar que uma vez por ano recai apenas sobre as empresas do lucro real, tá? Trimestralmente ou mensalmente sobre as empresas do lucro presumido e do lucro real. Então, o lucro real, ele pode optar por uma cobrança mensal. Por quê? Porque é permitido pela legislação você aproveitar possíveis prejuízos de um exercício para outro, tá? Isso não estamos em aula de contabilidade, mas é só para dar um complemento a mais para que você possa entender um pouco. Agora, quem são os contribuintes especificamente desse imposto, professor? Bom, conforme o próprio nome diz, as pessoas jurídicas e também as empresas individuais. As disposições tributárias do imposto de renda aplicam-se a todas as formas de sociedades registradas ou não. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial de falência sujeitam-se às normas de incidência do imposto aplicáveis às pessoas jurídicas em relação às operações praticadas durante o período em que perduram os procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo. As empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, são contribuintes nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas, conforme vem previsto no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, professor Nildo Moraes. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Já verificamos aí, o imposto ele é aplicado às empresas e aos empresários individuais. As empresas individuais, tá?
Mesmo em empresas em recuperação judicial, liquidação extrajudicial, falência, essas normas, elas se aplicam a essas empresas também, tá? E durante esse período em que perdurar esse procedimento. Agora, professor, vamos falar sobre as formas de tributação das pessoas jurídicas. Quais são as formas de tributação, professor? Então, olha só, as pessoas jurídicas, por opção ou por determinação de lei, são tributadas por uma das seguintes formas: simples, lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, professor Nildo. Seria isso? Exatamente. Então vamos lá, pessoal, fazendo aqui um complemento. O Simples Nacional, ela é uma forma de tributação unificada. O que quer dizer uma forma de tributação unificada? As empresas optantes pelo Simples Nacional, elas pagam mensalmente um imposto chamado DAS. Nesse imposto, nessa guia, contém lá todos os tributos, tá? PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda das pessoas jurídicas, e elas têm uma redução em todas essas alíquotas. Você paga todos esses tributos em uma guia só, aplicado sobre o seu faturamento total. O lucro presumido, o nome já se diz, presume-se que parte da sua receita é lucro, que pode variar de 1,6% para quem vende combustíveis e gás, ou até 32% do seu faturamento, tá? Isso para a incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas, tá? Vamos supor que você faça uma prestação de serviços. Nessa prestação de serviço, presume-se que 32% do seu faturamento seja lucro. Então, imposto de renda das pessoas jurídicas. Ou seja, a cada R$ 100 que você fatura na sua empresa, R$ 32 são a base de cálculo para o imposto de renda, tá? E também para a contribuição social do lucro líquido. Perfeito até aqui? Alguma dúvida? Se tiverem, perguntem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem perguntas. Agora vamos falar sobre o lucro real. O lucro real, ele busca efetivamente o lucro, tirando ali as exclusões, né? E colocando o que é possível de dedução. Por quê? As alíquotas para o imposto, elas são maiores. Por quê? Porque se é permitido tirar ali, excluir da base de cálculo folha de pagamento, os custos, né? Existe uma diferença entre custo e despesa, tá? Elimina-se tudo que é possível para apurar o lucro real. O nome já diz, lucro real. Busca-se efetivamente o lucro. Sobre esse lucro encontrado, aplica-se a alíquota. E o lucro arbitrado. O lucro arbitrado, pessoal, é quando a empresa incorre em algumas situações de ilicitude, tá? Então, a Receita Federal, ela vem e arbitra, taxa essa empresa com um percentual, lucro arbitrado. Essas são as formas de tributação de forma resumidas, tá bom? Alguma dúvida? Perguntem. Tudo bem até aqui, professor? Falei ótimo. demais? Não, muito bem, esclareceu muito bem, né? De uma maneira simples, às vezes termos que não são Então, conhecido, de né? fácil entendimento, né? E Perfeito. Vamos falar sobre a base de cálculo, professor? sim, a base de cálculo do imposto, determinado segundo a lei vigente, na data da ocorrência do fato gerador, é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração. Em regra geral, integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhe seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que ocorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tem os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto, professor Nilton. Perfeito. Vou falar um pouco agora sobre o período de apuração, tá, pessoal? O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, tá? Por períodos de apuração trimestrais encerrados em 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, caso você opte pela forma trimestral. Então, apure-se as receitas de janeiro, fevereiro e março, e o imposto de renda é pago no último dia útil do mês subsequente, no primeiro trimestre, em abril, no segundo trimestre, em julho, no terceiro, em outubro, e no quarto trimestre, 31 de janeiro do ano seguinte, tá? A opção do contribuinte pelo lucro real também pode ser apurada no período anual. Nos casos das incorporações, fusão ou cisão, existe uma diferença, tá? A apuração da base de cálculo do imposto devido será efetuada na data do evento, tá? A extinção da pessoa jurídica pelo encerramento de liquidação. A apuração da base de cálculo do imposto devido será efetuada na data do evento. Agora, professor, alíquotas e adicional. Seria a mesma coisa? Algo diferente? São diferentes, né? Então, olha só. A pessoa jurídica, seja civil, o seu objeto pagará imposto à alíquota de 15% sobre o lucro real, apurado de conformidade com o regulamento. O disposto neste item aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica que explore a atividade rural. Agora, o adicional. Parcela do lucro real que exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000 pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional do imposto à alíquota de 10%. O adicional aplica-se, inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção de pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação. O disposto neste item aplica-se igualmente à pessoa jurídica que explore atividade rural. O adicional que trata este item será pago juntamente com o imposto de renda apurado pela aplicação da alíquota de 15%, professor. Deixa eu explicar um pouquinho mais como funciona isso, pessoal. Vamos supor que a cada trimestre, né, você tenha a apuração superior, vamos supor que você tenha 21 mil no primeiro mês, 22 mil no segundo mês e 22 mil também no terceiro mês. Ou seja, houve uma alíquota excedente de quanto? De 5 mil. 1.000 no primeiro mês, 2 mil no segundo mês e 2 mil no terceiro mês. 5 mil reais. Como funciona isso? Sobre esses 5 mil excedentes, você vai pagar a alíquota adicional de 10 mil, de 10%. Perfeito? Se tiverem dúvidas, perguntem. Agora, professor, sobre os lucros distribuídos. O que nós podemos falar sobre os lucros distribuídos ou distribuição de lucros? Então, olha só, então sobre esse item, né, a doutrina nos diz o seguinte: os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas, com base no lucro real, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior, professor Nilton. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer assim, ó, que você, ao fechar o balanço da sua empresa, você que é empresário, e você constata o lucro contábil e fiscal, que tem lá 100 mil reais. Puxa, eu quero tirar 80 mil. Quanto que eu vou pagar de imposto? Sobre distribuição de lucros no Brasil, por enquanto, não é tributado. Você pode tirar esses 80 mil, deixe um valor no caixa da sua empresa, por favor, e você pode fazer a distribuição de lucros de forma periódica ou uma vez por ano. Perfeito? Agora, professor, sobre o lucro real, a possibilidade, como que é feita essa opção? Puxa, eu gostei do lucro real, porque eu faturo 100 mil, mas eu gasto 98, meu lucro é só 2 mil. Como que seria, assim, essa opção? Então, olha só, as pessoas jurídicas, mesmo se não obrigadas a tal, poderão apurar seus resultados tributáveis com base no lucro real.
Dessa maneira, por exemplo, uma empresa que esteja com pequeno lucro ou mesmo prejuízo, não estando obrigada a apurar o lucro real, poderá fazê-lo, visando economia tributária, ou seja, fazer o planejamento fiscal. O que é bem importante, né? Agora, professor, nós falamos sobre a possibilidade de opção e a ocorrência de uma situação de obrigatoriedade ao lucro real durante o ano calendário. Como que se daria isso? Então, olha só, a pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que, em relação ao mesmo ano calendário, incorrer em situação de obrigatoriedade de apuração pelo lucro real, pode ser auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Deverá apurar o imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição sobre lucros líquidos, sob o regime de apuração de lucro real trimestral, a partir, inclusive, do trimestre de ocorrência do fato. Base, artigo 2º do Ato Declaratório Interpretativo 5/2001, do CRF, professor Nildo. Perfeito. Agora, professor, nós já falamos sobre essa possibilidade, sobre a obrigatoriedade, o conceito do lucro real. Qual o conceito do lucro real? A doutrina, né, ela diz o seguinte: lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo regulamento. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração, com observância das disposições das leis comerciais. O lucro líquido do exercício referido no conceito é a soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial. Portanto, o lucro líquido é aquele definido no artigo 191 da Lei 6.404 de 76, porém sem as deduções do artigo 189, prejuízos contábeis acumulados e previsão para o imposto sobre a renda, professor Nilton. Perfeito. As adições são, por exemplo, essas participações não operacionais. O que quer dizer essa operação não, esses rendimentos não operacionais, por exemplo? É quando você vende um ativo. O que é um ativo? É um computador da empresa, não é o objeto da empresa, não é o que a empresa se propõe, mas entrou um recurso, uma receita. O que seriam essas exclusões? Seriam aí todos os custos para a produção de um produto final, por exemplo. O que seriam as compensações? Existem duas formas, cumulativo e não cumulativo, onde você se credita quando você compra mercadoria. Por exemplo, de ICMS, que é um imposto estadual que nós vamos ver em uma live futura, mas tem também o PIS e a COFINS. Quando você compra, você se acredita, vendeu, então você tem esse crédito. Então, é uma compensação, tá? Por isso que são formas prescritas e autorizadas. E é dessa forma que funciona o lucro real. Bom, professor, conseguimos concluir aquilo que nós propusemos para a live de hoje. A partir da próxima live, nós vamos falar aí, dando sequência, sobre imposto de renda das pessoas físicas e também outros impostos. Como foi a live de hoje, professor? Gostou? Foi, acho que foi muito boa. A gente falou de uma maneira, vamos falar assim, simplificada, porém várias características, informações importantes e necessárias dos impostos federais, e que daremos continuidade na próxima quinta-feira, às 19 horas, e convidamos a todos os amigos que nos assistiram e que vão nos assistir, para que na próxima quinta-feira assistam a live de continuidade desta, professor Nildo Moraes. Perfeito, uma excelente noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Boa semana. Obrigado. Boa outra semana. Quinta. Até outra quinta. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado.